Bom, então aqui no nosso exemplo nós temos: mostre que n ao quadrado é ômega de 2n. Ou seja, pela definição, nós temos que, considerando que este é o nosso f de n e 2n é a nossa função g de n, ok? Então, pela definição, nós temos que cg de n, ou seja, c2n, é maior ou igual a zero e é menor ou igual a f de n, ou seja, n ao quadrado, para todo n maior ou igual a k. Então a gente precisa isolar a constante c para determinar os valores de c e k que satisfaçam a relação, ok? Então vamos fazer isso. Isolando c, nós temos que c é maior ou igual a zero e c é menor ou igual a n ao quadrado dividido por 2n, para todo n maior ou igual a k. Então, simplificando aí o valor de n, nós temos que c é maior ou igual a zero e c é menor ou igual a n sobre 2, para todo n maior ou igual a k. Então, a partir dessa relação, nós podemos perceber que ela pode ser satisfeita quando o valor de c é igual a 1 e o valor de k é igual a 2. Okay? Então, quando o valor de c é igual a 1 e k é igual a 2, a gente tem essa relação da igualdade, né? 2 sobre 2 é igual a 1, então 1 é igual a 1. A partir dos momentos que os valores de n crescem, são maiores ou igual a k, a gente tem essa parcela aumentando. Então a gente garante que sempre o valor da constante c, que é 1, vai ser menor ou igual a essa parcela, porque n vai crescer. O valor mínimo de n é 2, quando a relação é de igualdade. Fora isso, os valores de n têm que ser maior que 2, 3, 4, 5. Então, quanto maior o valor de n, maior vai ser o resultado desta divisão e a relação sempre vai ser satisfeita, porque a divisão de valores de n grandes sempre vai ser maior ou igual a 1 aqui. Isso é fácil de entender, ok? Então, considerando os valores c igual a 1 e k igual a 2, a gente mostra que esta relação sempre pode ser satisfeita e, consequentemente, a gente mostra que n ao quadrado é ômega de 2n. Ok? Vamos a mais um exemplo. Mostre que raiz de n é ômega de log de n. Então, vamos lá. Zero pela definição. Então, pela definição, Cg de n é maior ou igual a zero e Cg de n é menor ou igual a f de n. Então, raiz de n é a nossa função f de n, ok? E log de n é a nossa função g de n. Então, pela definição, c log de n tem que ser maior ou igual a zero e c log de n tem que ser menor ou igual a raiz de n. Isto para todo n maior ou igual a k. Então, isolando o valor, isolando a constante, né, isolando c, nós temos que c é maior ou igual a zero e é menor ou igual a raiz de n sobre log de n. Para todo n maior ou igual a k. Bom, esse log ele é log 2, tá? Quando nós falamos log, a base do log é 2. Então, aqui nós podemos perceber, a partir desta divisão, como a raiz de n é maior que log de n, nós podemos perceber que essa igualdade ela vai acontecer quando c for igual a 1 e k for igual a 16. Por que 16? Ora, porque quando k for igual a 16, ou seja, o menor valor de n for 16, a gente vai ter isto aqui, olha. C igual a 1
e k igual a 16, a gente tem que raiz de 16 log de 16. Ou seja, nós temos que 1 é maior ou igual a 0 e 1 é menor ou igual. Raiz de 16 é 4, log de 16 também é 4. Então a gente tem que 1 é maior ou igual a 0 e 1 é menor ou igual a 1. Por isso, o menor valor de n, ou seja, o valor de k, tem que ser 16. Para os outros valores de n maiores que k, a gente vai ter uma raiz sempre maior do que o log de n, porque a raiz de n é maior que o log de n, certo? Então, o valor da raiz vai ser maior do que o valor do log. Ou seja, o valor do divisor sempre vai ser menor. Então, nós garantimos que esse valor sempre vai ser maior que 1. Então, a partir de c igual a 1 e k igual a 16, a gente consegue satisfazer esta relação. Essa relação sempre vai ser verdadeira. Então, ela sendo verdadeira, a gente consegue demonstrar para esses valores de c e k que raiz de n é ômega de log de n. Ok? Porque nós encontramos os valores de c e k que satisfaçam esta relação para todo n maior ou igual a k. Bom, agora nós vamos ver a notação θ. A notação θ, ela define o limite assintótico restrito sobre uma dada função. Então, nesse caso, o limite restrito f de n está entre g de n a partir de duas constantes, C1 e C2, a partir de determinado ponto n0. Então, considerando duas constantes C1 e C2, a gente vai garantir que f de n sempre vai estar, o custo computacional, ou seja, a quantidade de instruções em função dos valores de entrada, f de n sempre vai estar entre a função g de n, dadas essas constantes C1 e C2. Então, a notação θ, quando nós falamos que f de n é θ de g de n, em outras palavras, o que a gente está falando é que f de n é igual a g de n. A gente tem a igualdade. Tá? Então, no Big O, f de n é menor que g de n. No ômega, f de n é maior que g de n. E no θ, f de n é igual a g de n. Então, essas notações elas estão nos dizendo isso. Olha, se f de n é θ de g de n, tu podes considerar que o custo computacional dessas funções são iguais. Ora, se f de n é big O de g de n, então tu podes considerar que o custo computacional da função f de n é sempre menor ou igual a g de n. Ora, se eu te falo que f de n é ômega de g de n, se isso é verdade, tu podes considerar que o custo computacional da função f de n é maior ou igual a g de n. É essa interpretação que a gente deve fazer das notações. Okay? E aí, se a gente consegue fazer essa interpretação, aquela dúvida na hora do gráfico, mas essa função está abaixo, mesmo as duas sendo quadráticas, não vai existir. Porque as notações te consideram, tu pode considerar que é maior, tu pode considerar que é menor, ou tu pode considerar que é igual, dependendo da notação que tu uses. E se tu encontrares, obviamente, constantes que satisfaçam as relações que mostram a definição dessas notações. Por exemplo, na notação θ, para que nós possamos considerar que f de n é igual a g de n, qual a relação que deve ser satisfeita? A relação é esta aqui. F de n é θ de g de n, C e somente C, existem três constantes positivas, C1, C2 e K, tal que C1g de n seja maior ou igual a zero e C1g de n seja menor ou igual a f de n. E f de n seja menor ou igual a C2g de n, para todo n maior ou igual a k.
Então a gente tem que encontrar essas três constantes para satisfazer essa relação e então poder considerar que f de n é igual a g de n, ou seja, que f de n é θ de g de n. Então, nós vamos, a partir desta definição, poder conseguir enxergar este teorema. Se f de n é θ de g de n, é porque f de n é big O de g de n e f de n é ômega de g de n. Então, é bem fácil de enxergar esse teorema pela definição. Olha, pela definição, nós falamos que C1g de n tem que ser maior ou igual a zero e menor ou igual a f de n. Ok? E f de n tem que ser menor ou igual a C2 g de n, isso para todo n maior ou igual a k. Se você perceber, esta definição bem aqui, ó, f de n igual tem que ser menor ou igual a C2g de n, é a definição do Big O. Né? F de n tem que ser menor ou igual a g de n multiplicado por uma constante. E se você perceber, esta definição bem aqui, C1g de n tem que ser menor ou igual a f de n, é a definição do ômega. Ou seja, se f de n satisfaz essas duas relações, ela é θ de n, certo? É o que diz a definição. E se ela satisfaz essa relação, é porque f de n ela é big O a partir desta relação de g de n, e f de n é ômega de g de n a partir desta relação que eu grifei em vermelho. Então, esse teorema ele pode ser enxergado desta forma, tá? Ok, vamos demonstrar então como encontrar essas três constantes a partir dos exemplos.